o diagnóstico, o tratamento, a prevenção de capacidade técnica simples, mas tudo o que acontecer diferente do básico, né, o que se refere à atenção primária, deve ser encaminhado para os centros de referência para que sejam avaliados com profissionais com mais experiência. É o caso das reações e é também o caso de recidivas. Quantas vezes nem é recidiva, é uma insuficiência terapêutica ou mesmo uma falência terapêutica? São os assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, sobre o que tem de mudança com a nova diretriz do Ministério. Tá? Nós vamos tratar dentro dos próximos minutos, após as perguntas, nós vamos falar disso. O que muda na nova diretriz do Ministério. Então, não se preocupe em relação ao tratamento de dose, de tratamento único para pausa e para multi. Ele ainda não está em vigor, nem no Brasil e nem em nenhum país. Bom, aí tivemos aqui algumas pessoas informando que passariam o dia todinho escutando porque não cansa. Né? Muito obrigada. Temos também aqui algumas pessoas falando sobre a questão que toca na situação do tratamento, sobre ainda a falta de entendimento do paciente sobre o tratamento. Né? Inclusive, essas pessoas colocam como sendo o centro da falha essa falta de entendimento, porque muitos dos pacientes são alcoólatras, muitos pacientes são analfabetos, muitos pacientes não têm uma explicação, muitas vezes, pela equipe de saúde, nas USFs, os PSFs, que façam com que ele siga direitinho o seu tratamento, sabendo que vai ter cura da patologia. Então, essas pessoas impõem a culpa da falha do tratamento a essa falha de comunicação entre o profissional de saúde e sua equipe e o paciente com a patologia. Eu gostaria de concordar com os colegas que estão pensando assim. Realmente, eu durante a minha faculdade de medicina, eu não tive a disciplina de comunicação. Provavelmente também vocês não tiveram. E eu acho que é uma necessidade. Nós, profissionais de saúde, comunicamos muito mal. É por isso a importância da equipe. E é por isso que o PSF, né, a equipe de saúde da família, é tão privilegiada. Porque nessa equipe nós temos também o agente comunitário de saúde. E muitas vezes o agente comunitário de saúde, ele tem muito mais facilidade de comunicar com os usuários do que o médico, ou do que o enfermeiro, ou outros membros da equipe. Então é muito importante a comunicação. E para nós passarmos segurança para o paciente em relação aos sinais e sintomas da doença, à sua evolução, ao seu tratamento, nós temos que estar seguros. E a gente só consegue passar segurança se você está devidamente seguro. Quanto mais inseguro você, profissional de saúde, estiver com relação à hanseníase, mais insegurança você vai passar. Daí a importância da equipe toda estar em consonância e sempre estudando juntos. Eles estão enxergando aqui? Então, como vocês veem aí na tela, né, se todos da equipe estudarem juntos as diretrizes para o controle da hanseníase no Brasil, esta que foi publicada agora mais recentemente, em fevereiro de 2016, provavelmente nós vamos ter a nova versão ou fim de 2017 ou início de 2018. Provavelmente vamos ter já essa, exatamente porque a ciência evolui com muita rapidez. Então nós temos que estar sempre atualizando. Por isso a importância da equipe de saúde da família estar atualizada, para ter segurança, para passar essa segurança também para os pacientes e para a família. Se você não tem tanta facilidade, quem sabe conversando de passar essa segurança para o paciente, quem sabe você envolve também a família, ou um membro da família que possa ter mais informações para passar essa segurança para o paciente. Quem sabe você usa também, né, de um grande instrumento que nós temos, que são líderes da comunidade. Quem sabe você, trabalhando a questão da hanseníase na comunidade, você passa também mais segurança para os usuários. Acho que vale a pena utilizar todas essas ferramentas que nós temos no SUS. Perfeito. E algumas dúvidas, eu já adiantei alguma coisa, mas sobre a questão da utilização da BCG nos contactantes dos pacientes com hanseníase.
Perfeito. Mais uma vez, uma pergunta importantíssima, né? Realmente, nós sabemos que o BCG não é uma vacina específica contra a hanseníase. Não é verdade? Nós sabemos que o BCG, ele tem como finalidade evitar as formas graves da doença tuberculose. Mas como o Mycobacterium leprae é primo primeiro do Mycobacterium da tuberculose, já nós temos comprovações científicas que a vacina BCG, ela protege o contato de hanseníase contra a doença hanseníase. Os contatos que convivem com a pessoa com hanseníase, quando são examinados e não tem nenhum sinal ou sintoma da doença hanseníase, eles vão se beneficiar tomando a vacina BCG. Se eles têm uma cicatriz, faz mais uma cicatriz de BCG, faz uma vacina. Se ele não tem nenhuma, ele faz uma vacina BCG. Se ele tem 2 cicatrizes, ele não precisa de fazer nenhuma. Mas ele deve ser orientado que a vacina BCG não é específica para hanseníase, mas os contatos que tomam a vacina BCG adoecem menos de hanseníase. E caso algum adoeça, ele vai adoecer da forma paucibacilar, a forma não contagiosa da doença. Então a proteção da vacina BCG é grande em relação às pessoas que convivem com um doente de hanseníase. Vale a pena então essa orientação. Mas não é só a vacina BCG. Só aplica-se a vacina BCG após examinar o contato e ele não ter nenhum sinal ou sintoma da doença hanseníase. E vale a pena, nessa vigilância de contatos, a orientação também dos sinais e sintomas. Caso venha aparecer algum sinal, alguma mancha com alteração de sensibilidade, algum caroço, algum nódulo, alguma dormência em mãos, em pés ou mesmo nos olhos, deve procurar o serviço de saúde para fazer um diagnóstico precoce da doença hanseníase. E se houve alguma modificação na indicação, quando o paciente tem uma cicatriz, 2 cicatrizes, quando não tem cicatriz? Não teve alteração na norma de 2016. Tá? Se o contato não tem nenhuma cicatriz, ele faz uma vacina BCG. Se ele já tem uma cicatriz, ele faz mais uma. Se ele já tem 2 cicatrizes, ele não faz nenhuma. Então não houve essa mudança com a nova norma. Bom, podemos então seguir. Ok. Uhum. E a Érica não apareceu. Está tentando. A Érica está tentando. Pronto. Então, como eu disse, nós tivemos algumas pequenas mudanças nessa diretriz publicada em 4 de fevereiro do ano passado. Por que ela não está na tela toda? Só dá o que quiser. Por um acaso. Ok. Nós tivemos pequenas alterações, tá? E eu vou mostrar exatamente quais foram essas alterações, tá? Quais foram essas alterações com essa nova publicação. Lembrando que em breve ela já vai ser substituída Pela norma que tem. em... Por causa dessa alteração, possivelmente vai ter no final do ano. Provavelmente com essa reunião nós podemos ter, né, algumas alterações, embora as alterações já estejam prontas, estamos aguardando essa reunião do Comitê Técnico Assessor que vai acontecer em dezembro. Tá? Então, olha só, o que mudou na definição de caso é bem pequena, é bem sutil aqui a mudança. Então, considera-se um caso de hanseníase uma pessoa que apresenta um ou mais dos seguintes sinais cardinais e que necessita da poliquimioterapia. Lesão ou lesões, área ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, térmica e ou dolorosa e ou tátil, ou espessamento neuroperiférico associado a alterações sensitivas e motoras e ou autonômicas, ou presença de bacilos do Mycobacterium leprae confirmada em baciloscopia de esfregaço intradérmico. Até aqui era semelhante à anterior, mas foi incluída ou biópsia de pele. Então, essa é a norma que eu estou me referindo e a alteração em relação à definição
definição de caso, tá? Então, o que foi acrescentado, porque antes era só a presença do micobacterium lepe em baciloscopia de esfregaço dérico, foi incluída aqui também em biópsias, tá? Se você identificou, né, micobacterium lepe em uma biópsia, você vai também considerar caso. Dá para vocês perceberem que não precisa de nenhum exame laboratorial para confirmar um caso de hanseníase. Se a pessoa tiver somente lesão, né, de pele com alteração de sensibilidade, isso já é um caso de hanseníase. Se além de lesão tiver também um espessamento de nervo periférico, também é um caso de hanseníase. Não precisa necessariamente ter baciloscopia positiva, mesmo porque são poucos os pacientes diagnosticados com hanseníase que têm baciloscopia positiva. Seriam só os bichovianos e poucos dimorfos. Ok? Todos indeterminados a baciloscopia negativa, todos tuberculoides a baciloscopia negativa e a maior parte dos dimorfos a baciloscopia negativa. Isto é, em cada 100 pessoas que você diagnostica hanseníase, em média, 70 tem baciloscopia negativa. Seria no máximo uns 30 com baciloscopia positiva. Tá? Sendo que na atenção primária, é em torno de 5 a no máximo 10% de baciloscopia positiva. Onde teria baciloscopia com maior positividade? No centro de referência, onde são enviados os casos mais difíceis ou mais avançados. Então, ok? Por isso, como a biópsia do nervo é feita só nesses grandes centros. Exatamente. Exatamente. Bom, então, o que mais que mudou? O formulário da avaliação neurológica simplificada, que nós acabamos de discutir. Ok? Esse formulário mudou umas pequenas coisinhas, tá? Mudou pequenas coisas. Ele era o anexo 4, passou agora a chamar anexo F, nessa nova diretriz, tá? E você, para fazer esta avaliação neurológica simplificada, você precisa de sempre observar o quê? Queixas do paciente, fazer a inspeção, avaliação da acuidade visual, a palpação dos nervos periféricos, o teste de sensibilidade da força muscular e a mobilidade articular. Tá, ok? Lembrando isso que nós acabamos de vivenciar agora. Outro detalhe, o grau de capacidade. Tá? O grau de capacidade, pequena mudança, mas fundamental. O que? Foi acrescentado a força muscular. Então, o que é o grau zero no novo formulário? Em relação aos olhos, força muscular das pálpebras e sensibilidade da córnea preservadas e conta dedos a 6 metros, ou acuidade visual maior ou igual a 0,1, ou 6 por 60. Tá? Se ele tem isso normal, grau zero. Nas mãos e nos pés, força muscular das mãos preservada, sensibilidade palmar preservada. Isto é, ele sente o monofilamento lilás, ou sente o toque da caneta esferográfica. Ok? Nas mãos e nos pés. O que é grau 1? Na nova definição, olhos, diminuição da força muscular da pálpebra sem deficiências visíveis e ou diminuição da sensibilidade da córnea, isto é, resposta demorada ou ausente ao fio dental. Ok? Nos olhos. Nas mãos e nos pés, diminuição da força muscular ou diminuição da sensibilidade, ou alteração da sensibilidade, isto é, não sente o lilás, não sente nem nas mãos, nem nos pés. Ok? Ou não sente o toque da caneta esferográfica. E o que é grau 2 nos olhos, nas mãos e nos pés? Não teve mudança. Mesma coisa. Deficiência visível causada pela hanseníase, como o lagoftalmo, que nós já vimos, o ectrópio, entrópio, triquise, opacidade da córnea central, irite e iridociclite, tá? Ou não conta dedos a 6 metros, ou acuidade visual menor do que 0,1, ou 6 por 60, excluídos outras causas. Por exemplo, é um indivíduo que já tem catarata senil, não é pela hanseníase, mas você registra. Você registra, mas não conta. Ok? Então, é muito importante verificar, e nas mãos e nos pés são deficiências visíveis, causadas pela hanseníase.
garras, reabsceссão óssea, atrofia muscular, mão caída, contratura, feridas, mas feridas causadas pela insensibilidade. Secundário, então. Hein? Uma causa secundária. Secundária é uma lesão primária. É isso? Sim. A lesão primária. Porque se você tiver uma ferida, mas a sensibilidade da mão está normal, a ferida não foi causada pela insensibilidade. Então não conta. Mesma coisa em relação aos pés. Só conta ferida se tiver uma região plantar insensível. Ok? Então aqui mesma coisa, olha. Garra, reabsorção óssea nos pés, atrofia muscular, pé caído, contratura e feridas causadas pela insensibilidade. Então, pequenas mudanças. O que foi acrescentado? Força muscular. Alteração da força muscular. Muito bem. Então, aqui nós temos todo o formulário que agora chama que é o da avaliação do grau de capacidade. Então, todos aqueles detalhes que nós já vimos. O grau de capacidade máximo e a soma do olhos, mãos e pés, que nós já vimos, né, na apresentação anterior. Então, você deve sempre testar força muscular e sensibilidade para saber se é grau 0. E deve fazer a acuidade visual também para saber se é grau 0. Tá? Então, é importante a acuidade visual. Você só vai contar, né, que é grau 2 pela deficiência da acuidade visual, se você avaliou. Se não avaliou, mas eu não tenho escala de Snellen. Eu posso fazer o conta-dedos a distância de 6 metros. A escala de Snellen já está escrito nela qual a distância. A maioria é 5 metros. Tá? Você vai também fazer a verificação de feridas se tem a insensibilidade plantar ou palmar. E avaliar a mobilidade articular para falar de contratura no pé. Ok? Então, isso nós já vimos agora recente. Sempre o grau 2 é o grau máximo que ele teve, né? Ou nos olhos, ou nas mãos, ou nos pés. E também o somatório de olhos, mãos e pés. Então, esse novo formulário, a única alteração que teve foi realmente considerar também a força muscular nesta avaliação. Em relação ao tratamento, não teve nenhuma mudança em relação ao tratamento da hanseníase. Continua a mesma recomendação da Organização Mundial de Saúde, continua a mesma orientação anterior. Qual a pequena mudança que teve? Foi uma orientação mais específica. Crianças acima de 50 quilos é o blister de adulto. Está escrito na norma, de maneira mais clara. Tá? Blister de adulto. Criança de 30 a 50 quilos é um blister infantil. E crianças menores de 30 quilos fazer a dosagem, conforme nós explicamos ontem, né? De acordo com o quilo de peso. Então, a única que acrescentou em relação ao tratamento foi essa nova orientação. Ok? Então, aqui tem o blister adulto, né? Pausa bacilar com rifampicina e dapsona mensal e dapsona diária. Aqui o blister adulto, com a dose supervisionada mensal, de 2 rifampicinas, 3 clofaziminas e 1 dapsona. E as doses diárias de dapsona e de clofazimina. Tá? Ele recebe alta quando? Quando ele completa 6 doses em até 9 meses. E o multivacilar, quando ele completa 12 doses em até 18 meses. O critério continua sendo o mesmo. Eu tenho uma dúvida, professor, com relação a isso. Sim. Durante as minhas pesquisas para a confecção do artigo, Sim. eu fiz algumas leituras de artigos científicos, alguns artigos científicos de alguns outros países. Eu peguei algumas coisas do México, algumas coisas europeias também. E aí eu vi em 2 artigos, na verdade, no trabalho, no protocolo da Colômbia, que eles falam de 24 meses para multivacilar e que em países de alta endemia se aceita o tratamento de 12 doses em até 18 meses. Como é isso? Tem alguns países que adotam de baixa endemia que adotam 24 meses ainda ou não? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam 24 doses. Tá? Nos Estados Unidos. Em alguns países de baixa endemia têm usado 24 doses. Mas os países endêmicos, 24 doses mensais supervisionadas em até 36 meses. Tá? Mas
essa não é a orientação da Organização Mundial da Saúde. Mas o Brasil seria por que motivo, assim? Menos endêmico. Menos endêmico. Poucos casos. Um tratamento mais individualizado. Entendeu? Mas essa não é a norma da Organização Mundial de Saúde e no Brasil nós utilizamos a mesma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Aí vem a minha microfones segunda mais colocação. baixas. E aí a gente está cada dia reduzindo as doses, enquanto há países, a Espanha adota as 24 doses, pela baixa densidade. E a gente, pela nossa alta hiperdensidade, a gente vai para, possivelmente, para 6 meses. Não há um contrassenso aí, talvez, não sei. Deixa eu te falar. Na verdade, não temos nenhum estudo que nos autorize dar mais do que 12 meses. Tá? Não tem nenhum estudo. E temos estudos que nos autorizam a dar 12 meses. Tá? Estudos, aqueles pacientes que se sentiram curados e pararam com 12 doses, 14 doses, 15 doses, 16 doses, quando foram reexaminados, eles pararam que já estavam se sentindo curados. Ok? Então, foi um estudo retrospectivo, mostrando que realmente 12 doses seriam suficientes para a maioria dos pacientes. Tá? E você sabe que qualquer doença de tratamento prolongado é mais difícil a adesão. Então, no início da poliquimioterapia, tratava-se até a negativação baciloscópica. E nós temos um trabalho brasileiro da Fiocruz do Rio de Janeiro que mostrou com muita propriedade que não é a medicação que faz baixar o índice baciloscópico. Tá? Não é a medicação. Preste bastante atenção nisso que eu vou mencionar. A doutora Maria Eugênia Galo, da Fiocruz do Rio de Janeiro, ela acompanhou um número grande de pacientes com índice baciloscópico 3, acima de 3 ou mais do que 3. Ela acompanhou vários pacientes. E depois ela verificou todos os que receberam 24 doses e completaram o tratamento. O tratamento era 24 doses, né? E ela verificou aqueles que continuaram tratando. Ela fez acompanhamento com 24 e parou, e os que continuaram tomando medicamento no mesmo serviço, tá? Ela fez um retrospectivo e verificou que não fazia diferença os pacientes que tomaram 24 doses que tomaram até negativação, tá? Todos negativaram no mesmo período, dependendo do índice baciloscópico. Como ela começou com um grupo que já tinha baciloscopia alta, né, no mínimo 3, foi muito interessante porque ela verificou que aqueles que pararam com 24, tá, e aqueles que continuaram até negativação, o período que negativou a baciloscopia foi o mesmo dos dois grupos. Foi o mesmo. Isto é, não é a rifampicina, nem a clofazimina, nem a dapsona que faz a faxina bacilar. É o organismo. E que cada indivíduo tem um tempo diferente para fazer a faxina bacilar, a limpeza dos bacilos. Por isso que a norma da Organização Mundial de Saúde, que era tratar até negativação, foi possível tratar até 24 doses. Porque aí a norma mudou para tomar 24 doses. E como é que foi mudando de 24 para 12? Muitos pacientes que deveriam tratar até 24 doses, muitos pararam. Com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, entendeu? E não voltaram. Quando esses pacientes foram examinados, eles já estavam realmente curados. E verificou-se que 12 seria suficiente. E é por isso que a norma, não só no Brasil, como na Organização Mundial de Saúde, passou de 24 para 12 doses. Foi observando, foi acompanhando esses pacientes. E realmente faz sentido. Se a primeira dose mata 99,9% de todos os bacilos, você ainda dá mais 11 para os que têm poucos bacilos, paucibacilares, né? E você dá mais 11 para os multibacilares. Isso vai tratar e curar a maioria dos pacientes. Ok? Qual é a nossa, a senhora tem, professora, qual é a nossa taxa de recidivas?
Isso, vamos falar sobre recidiva. Vamos falar Professora Maria sobre Priscila recidiva. Gross, Sim. deixa eu só colocar um ponto Pois que está não. sendo aqui no chat. Ok. Então, uma colega aqui colocou um ponto bem interessante. Se nós divulgássemos, né, a mídia divulgasse, o Ministério da Saúde divulgasse, que a primeira dose mata 99,9%. Ninguém vai se tratar. Pois é. Se isso não diminuiria o preconceito, eu acho que sim. Mas eu acho que aconteceria o que aconteceu com o HIV. Vocês lembram quando surgiu o HIV? Vocês não lembram, vocês não eram nascidos na época. Mas quando surgiu o HIV, todo mundo tinha medo, mas era um medo imenso junto com o preconceito. Depois a mídia caiu fortemente falando, até porque quem pegava HIV era rico, eu acredito. Mas a mídia caiu fortemente falando que HIV não matava, que AIDS não matava, que bastava tomar o coquetel, que sua vida seria simples, feliz e contente. As pessoas pararam de cuidar. O que está acontecendo Passaram agora? a pegar mais HIV, né? A contrair mais da doença. É isso aí. Então foi isso que eu respondi ao colega e queria saber. Isso, Que se tornou uma doença, que se tornaria uma doença crônica como diabetes e hipertensão, que eles caíram bem nisso. Eu gostaria de concordar plenamente e gostaria de lembrar o tratamento da amigdalite. Gostaria de lembrar o tratamento da otite. Né? Gostaria de lembrar o tratamento da pneumonia. Né? Você sabe muito bem que uma pessoa que está com amigdalite aguda iniciou a medicação adequada. 2, 3 dias ela já está ótima. E por que ela toma mais 7 ou 10 dias? Para garantir a eficácia do tratamento. Não é verdade? Mesma coisa em relação à pneumonia. Você está super mal com a baita pneumonia. Iniciou a medicação, com 2 dias você já está sentindo melhor. Mas você toma só 2 dias de antibiótico? Não. Você toma 10 ou mais dias. E o que acontece? É a mesma coisa em relação à hanseníase. Como várias outras infecções. Até para evitar que fique uma ou outra bactéria mais resistente, né? Exato, exatamente. Então você tem que não só curar o indivíduo, como também evitar resistência àquele antibiótico. Nesse caso, nós estamos usando 3 medicamentos, né? Um com um poder bactericida forte e 2 bacteriostáticos. Então, os 3 juntos é que faz a grande eficácia, né, do tratamento da hanseníase. Então, as recidivas são raras ainda, mas existem. E quanto mais pessoas tratadas e curadas tem, mais chance nós temos de ter alguma recidiva entre esses que já foram curados há mais tempo. Tá? Por isso que, em média, as recidivas acontecem no Brasil, a média de tempo após alta é de 11 anos. Tá? Mas não menos do que 5 anos. Pode acontecer alguma recidiva com menos de 5 anos? Pode, mas vai ser raríssima. E é disso que eu vou comentar daqui a pouco na continuidade aqui das alterações da portaria. Eu vou falar de reação, vou falar de recidiva, vou falar de insuficiência terapêutica, vou falar de falência terapêutica e vou falar de resistência medicamentosa, na continuidade aqui dessas alterações da nova portaria. Tá? Sim. Antes de prosseguir, com relação a essa possível mudança, a senhora acredita que isso, como nós estamos sendo vanguardistas na adoção dessa terapêutica de 6 doses, a senhora acredita que isso vai ser ampliado, que a OMS, ou pelo menos a Organização Pan-Americana, vai adotar o nosso modelo, ou nós vamos ser apenas agentes usando essa forma? Eu acredito que essa nova terapêutica possa ser de grande valia para a maioria dos pacientes. Eu ainda não tenho certeza se para todos. Principalmente, talvez faça alguma ressalva para aqueles pacientes com índice baciloscópico mais alto. Tá? E depois nós vamos voltar a esse assunto quando eu falar de insuficiência terapêutica, de falência terapêutica e de resistência medicamentosa. Ok? Talvez valha a pena a gente voltar nesse assunto. Pode ser, professor? Claro. Então, aqui nós estamos falando de tratamento ainda, né? E a importância de verificar o quilo de peso. E não esquecer que nós temos crianças menores de 30 quilos e temos também adultos e idosos com menos de 30 quilos. Então, nós temos que fazer atenção ao baixo peso de adultos também. Tá? Aqui os blisters infantis, né? O paucibacilar e o multibacilar, com dosagens menores. Mas essas crianças
são aquelas crianças de 30 a 50 quilos, em média de 10 a 14 anos, em média, tá? Se forem crianças menorzinhas, aquela dosagem por quilo de peso, conforme nós já mencionamos, tá? Em relação às reações, teve também mudança no tratamento, tá? Pequena mudança, pequenos acréscimos. Na reação tipo 1, a prednisona, na legislação anterior, estava de 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso por dia. Foi verificado que 1 miligrama seria suficiente. Raras vezes precisa mais do que 1 miligrama. Então deixou na norma, tendo em vista os efeitos colaterais tão conhecidos dos corticoides, né, considerou-se que 1 miligrama seria suficiente. Tá? E acrescentou-se a dexametasona para os pacientes hipertensos e cardiopatas fora de controle. Tá? Então, para os hipertensos e cardiopatas, existe uma possibilidade de uso de um corticoide menor efeito em relação aos hipertensos e cardiopatas. Ok? Então, vale a pena a gente lembrar disso. Com relação à reação tipo 2, mesma coisa. Na reação tipo 2, edema nodoso, irites, iridociclite, que são problemas graves, né, oculares, né, o problema nos testículos levando a ginecomastia, né, o problema da glomerulonefrite. Então, esses casos, o tratamento de escolha é a talidomida, exceto em mulheres de idade fértil. Mas nessas circunstâncias, se o paciente tem reação tipo 2, mas está com neurite, está com inflamação nos olhos, orquite ou glomerulonefrite, é a talidomida mais o corticoide. Se for mulher de idade fértil, não vai usar a talidomida, vai usar só o corticoide. E aqui também, prednisona 1 mg por quilo de peso por dia, se necessário, em caso de hipertensos e cardiopatas, a dexametasona. Então foi acrescentada essa grande possibilidade para diminuir os efeitos adversos, né, da prednisona, que a dexametasona tem mais facilidade para diminuir menos a retenção de sódio e de líquidos. Ok? Diga. A gente estava até discutindo ontem, né, a questão da biópsia. Usar o corticoide primeiro, diminuir as lesões e fazer a biópsia, ou já olhar a lesão, você suspeitou e já fazer a biópsia? Altera a medicação. Para diagnóstico da doença na ciência, você faz a biópsia na hora. Né? Você faz a biópsia. Se você está fazendo o diagnóstico, você faz a biópsia para o diagnóstico. Professora, a minha dúvida nessa parte, como eu estudei um pouco da histopatologia para apresentar, é que na descrição da biópsia de reação do tipo 1, às vezes constava que não necessariamente seria encontrado bacilos ou alterações comuns da tuberculose, da hanseníase, perdão. E se encontraria mais um infiltrado inflamatório, né? Uma coisa assim, mais inespecífica e, na minha opinião, poderia dificultar o diagnóstico de hanseníase, facilitando o diagnóstico de reação tipo 1. Num paciente que a gente conhecidamente seria um paciente hanseníase. Porque o paciente da Iva, no caso, desse caso que a gente estava comentando, a gente conversou sobre isso ontem, é um paciente que ela não tem o diagnóstico de hanseníase.